Nossa conversa de hoje é com Charles Gonçalves. Quem é você? Ok. Eu sou um russano, nascido aqui em Russas e filho da educadora Maria Gonçalves Lima, e meu pai, finado Francisco de Assis, era um comerciante ali no centro de Russas, na Coronel Araújo Lima. Desde sempre gostei de praticar o futebol, que era o que a gente fazia. Todo fim de semana apanhávamos a bicicleta, íamos ali para o lado de Timbaúba, para o Rio, para bater bola, como diz o outro. Tínhamos uns grupinhos que jogávamos competição, apostávamos, sei lá, R$1, uma moeda qualquer, mas todo fim de semana a gente ia ali para alguns lugares onde havia outras equipes de jovens que também jogavam futebol, e a gente fazia aquela interação. Então o esporte é algo que já tem, que vem aqui na veia, não sei bem de onde, porque meu pai nunca foi desportista e a minha mãe sempre foi educadora, não é por aí, mas deve ter um ancestral qualquer que fez com que o esporte estivesse sempre presente. Tive a oportunidade, enquanto adolescente, de participar de Jogos Olímpicos aqui da zona, do Vale do Jaguaribe. Jogava voleibol e basquete. E também gostava muito do futebol, mas a nível desportivo, a nível competitivo, tive a oportunidade de ser campeão pela seleção russana de voleibol. E aos 18 anos tive que parar essa parte mais desportiva e fui para a faculdade. Então fiz a faculdade aqui em Limoeiro e transitei para Fortaleza. E depois de Fortaleza, o esporte era mesmo só aquele casados solteiros no sábado ali no Eusébio, onde havia lá uns amigos que tinham uma casa e a gente ia jogar futebol. Então assim, entre a infância, a adolescência e início da era profissional, digamos assim, da minha época enquanto trabalhador que tinha que trabalhar, o desporto fez parte, ora mais de forma mais influente, ora de forma só mais prazerosa do fim de semana. E após esse período, novamente o esporte volta à sua vida, e agora com mais intensidade. Conta pra gente como tá. Bem mais intensidade. Acontece que depois que eu fui para Fortaleza, eu morei em Fortaleza até 1998. Eu sou informático, presto serviço para um banco espanhol lá em Portugal, mas antes comecei a trabalhar em Fortaleza como analista, programador júnior. Então sou informático. Então fui para morar em Portugal. E lá o futebol era naturalmente a forma mais fácil de continuar com o esporte, porque havia outros colegas brasileiros que foram do Ceará ou que eu conheci de outros estados, e tínhamos aqueles grupos. Até que eu gostava sempre de correr, corrida também, então eu corria 5, 10 quilômetros ali próximo de onde eu moro, até que alguém me incentivou a participar mesmo de provas cronometradas, provas com medalhas no final, e não só fazer aquele treino que eu fazia. Então comecei com a corrida, até que alguém, também do colega de trabalho, me disse: vou te emprestar uma bicicleta e vais fazer uma subida à serra conosco. Então gostei, porque também aqui em Russas eu sempre pedalei muito, então fiz aquele percurso. E depois fui desafiado para nadar também, porque aquele grupo que eu estava inserido corria, pedalava, mas também nadava, porque fazia um triatlo. E aí, sim, foi uma grande forma de eu me desafiar e aprender ou ter minimamente os requisitos para nadar. Não só em piscina, mas para o triatlo em águas abertas, que é onde as provas são realizadas. Então, em Portugal, desenvolvi nos últimos 6 anos, já velho, digamos assim, para o triatlo, mas não interessa, mas estava lá o espírito do desafio, da superação. Então, consegui ultrapassar a fobia da natação em águas abertas, coisa que eu não sabia nadar nem em piscina, e consegui ultrapassar a fobia do que é nadar em águas abertas. A pedalar treino, carga, a gente vai suportando mais desafio, e na corrida também. Então, em 2023, no final de 2022, eu fui efetivamente convencido, eu me convenci que eu estava em condição de me inscrever para a primeira prova do Ironman em Portugal, que é um 70.3, que, para quem não sabe, é uma distância de 1.900 metros a nadar, depois 90 km de bicicleta e 21 km, que é a meia maratona, a correr. Então isso é um triatlo chamado triatlo longo. E eu fiz em Cascais, eles têm a marca Ironman, faz todo ano uma prova lá, nessa vertente
70,3 milhas ou um full. Só que em 2023 eu ia ser minha estreia, naturalmente eu fui para a distância mais curta. Correu bem, me inscrevi de imediato para 2024, para repetir aquela distância e para pegar mais embasamento. Em 2024, eu me senti desafiado pelos outros colegas que iam fazer o full em 2025, e aí eu disse, olha, eu estou preparado. Só que, claro, eu estava preparado porque eu gostaria e acreditava que tinha condição de fazer. Mas eu sabia que ia ter todo um ano de muita preparação, porque a prova final que eu fiz ano passado, o Ironman, são 3,8 km a nadar, 180 km de bicicleta e depois terminar com a maratona. É realmente um desafio muito difícil, mas com treino e com a mente forte e bem treinada, digamos assim, foi possível realizar. Então, foi um misto de desafio de colegas e também algo muito pessoal, que era da superação, que eu acreditava em mim enquanto atleta, que mesmo aos 58 anos, que foi ano passado, eu seria capaz de cruzar a meta e receber a medalha e o boné não, mas esse boné foi comprado. Mas a medalha e uma camisa de finisher, que é realmente a prova final de que você é um Ironman, porque existe realmente muita disciplina, existe muita preparação mental, para além da física, e quando corre tudo bem, a gente ultrapassa a linha, que é o objetivo é mesmo esse. E é isso, Ricardo. O meu caminho enquanto atleta foi esse, desde os jogos aqui do Vale do Jaguaribe, e com esse desafio que para mim foi o ápice, e que eu pretendo de agora, uma inconfidência, que eu pretendo repetir ano que vem. Mas essa medalha teria um destino para uma Sim. mão em especial. Pois é, assim, a minha mãe, o meu pai nunca foi do lado do desporto, assim, nunca praticou, como eu disse, e mesmo quando o tempo que eu era adolescente aqui em Russas, ele não era daqueles que me incentivava muito para eu fazer o desporto. Se duvidasse, eu perdesse algum tempo, enquanto praticava desporto, estivesse ajudando na mercearia dele, eu seria mais útil que ele. Mas eu também. Mas a minha mãe, só com aqueles alertas, meu filho, não se esforce muito, você já não tem idade, aquela história, né? Cuidar, quando eu fazia maratonas, já tinha feito algumas maratonas e corria, e ela dizia, só que tem muito cuidado, né? Então, assim, quando eu disse para ela que tinha me juntado a um grupo de colegas que faziam essas 3 modalidades, aí foi que na cabeça dela deve ter surgido aquele receio maior ainda, né? Que são três meios diferentes, né? A água, a bicicleta e a corrida. E eu disse para ela, olha, eu vou trazer em novembro de 2023 a medalha da minha primeira prova do Ironman. E, infelizmente, ela se foi fisicamente 2 meses antes do dia da prova. A prova foi em 20 de outubro e ela faleceu em 20 de agosto, ou seja, eu vim aqui em maio, estive com ela durante um mês e pouco, e não foi possível entregar a medalha, mostrar a medalha fisicamente, pessoalmente a ela. Mas foi um compromisso que eu tive comigo mesmo, que eu devia, entre aspas, essa homenagem a ela. Então, como correu bem a de 2023, eu repeti em 2024 e ano passado, para além dos incentivos dos colegas, eu disse para mim mesmo, assim, a maior forma de eu homenagear mais ainda a minha mãe, eu levar, quando eu for em Russas, da próxima vez que eu for em Russas, levar a medalha do full, do Ironman. Então, olha, trouxe 3 medalhas, foram dois do 70,3 milhas e a outra do 140,6, que é o full. Então, a grande homenageada é a minha mãe, Maria Gonçalves, que porventura foi a mentora e a diretora da Escola Santo Antônio, que formou tanta gente que hoje está bem, graças a Deus, aqui em Russas. Agora mesmo eu vim há pouco do Espaço Água, da Márcia Gonçalves, e o marido dela, o Elano, foi aluno da minha mãe. Então isso é muito gratificante, você vê que ela deixou um legado enorme, e a forma de eu homenageá-la foi dizer assim, olha, somos Ironman. Charles, eu te agradeço e saiba que se ninguém te disse ainda, você é uma inspiração para Russas, para muitas pessoas. Obrigado. Modestamente, os meus colegas de clube, lá não é um clube, não é bem um clube, mas
eles gozam comigo porque eu sou mais velho, né? Então, eu tenho idade de ser pai de alguns eu sou irmão mais velho, mas eu tava lá um rapazinho lá que me chama de vô Charles. Eu digo, olha, meu amigo, tu chegasse aos 59 anos bem, os teus filhos, né, se tiver neto, vai estar muito feliz. Mas a ideia é mesmo essa, Ricardo. Eu não estou orgulhoso para ainda conta, não. Eu estou convicto de que o ser humano, com disciplina, ele consegue ultrapassar barreiras. E a minha mãe foi uma prova disso. Começou a dar aula na sala da casa dela e depois teve um espaço muito maior, com 200 alunos. E numa casa com um modesto Ironman, realmente é gratificante você entrar no desafio e servir de referência para outras pessoas. Porque no meu grupo de treinos, muitos mais novos ficam para trás na bicicleta, ficam para trás na corrida. Na natação é que eu sou muito fraco, mas eles dizem que Charles é uma inspiração. E eu agradeço as tuas palavras porque, pelo visto, eu não estou enganando ninguém. As pessoas percebem, né? E é sincero. Então, muito obrigado pelo espaço, por esse momento. E já agora, só uma publicidadezinha, venham visitar aqui a exposição que o Ricardo Torres e a esposa tão gentilmente prepararam aqui, ajudaram a preparar para divulgar ou relembrar o que foi a Escola Santo Antônio. E aqui está um êxito, enquanto filho, a minha Cristina e a Fabiola, são minhas irmãs, que também são dois êxitos que vieram da minha mãe, e a gente está feliz por hoje também eu ter minha esposa Solange, meu filho dos Estados Unidos mais velho, o Felipe, daqui a pouco também se forma, e a Beatriz, que ainda está no meio da faculdade, mas assim, de alguma forma eu acredito que o desporto está dando exemplo internamente também. Porque o meu filho mais velho foi para os Estados Unidos como aluno bolsista e ele sabe o que é disciplina de treino. Os outros dois também, dentro do possível, eu tento dizer, olha, vamos respeitar, vamos ser disciplinados, vamos ser persistentes, resilientes, que as coisas acontecem. Parabéns pelo teu sucesso também. Até a próxima. Se Deus quiser. Eu que agradeço por ter vindo. Não vai ser uma promessa como eu fiz para minha mãe, mas eu ficarei muito feliz de voltar aqui com a medalha, a segunda do Full, ano que vem.